Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por mais um dia, né? Estamos aqui para o nosso bate-papo da Escola Bíblica Semanal, o primeiro bate-papo que nós estaremos realizando aqui na nossa página. E já está tudo preparado para o nosso diálogo, né? Lembrando a você que será um bate-papo natural, né? Já está conosco aqui o pastor Israel Eloy, né? Nosso pastor aqui da congregação AD Largo dos Santos, supervisor dessa congregação. Nosso pastor também é nosso líder setorial e tem algo de Deus aí a falar para as nossas vidas. Para você que já está chegando, para você que já está entrando aí conosco, nós estamos aqui no nosso primeiro bate-papo da Escola Bíblica Semanal, tratando sobre um tema bem relevante: a importância da escola bíblica dominical para a formação do caráter cristão. Então, lembre-se, você que está em casa, você que está aí conosco, você já pode nos acompanhar, já pode compartilhar aí essa live, né? Você pode já ir fazendo os compartilhamentos. Enquanto os nossos irmãos vão chegando, eu já queria ir informando a você que você pode participar conosco ao vivo, você pode estar conosco aqui participando desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser de muita importância para o crescimento da sua vida espiritual e ministerial. Já estou aqui com o pastor Israel Eloy, eu vou pedir para ele fazer aqui uma saudação a todos vocês que já nos assistem, que já estão em casa, saudar os nossos irmãos e agradecer aí a todos aqueles que já têm estado conosco nesse momento. Seja bem-vindo, pastor Israel. Muito obrigado, diácono Cláudio, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esse bate-papo sobre a escola bíblica, que para mim é algo muito especial, né? Eu sou aluno desde sempre da escola bíblica e para mim é uma alegria estar aqui e estar com os irmãos aqui para esta conversa especial sobre a maior escola bíblica do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já está chegando aí conosco, nós vamos aguardar só a divulgação do link para que a gente possa já ir iniciando aí o nosso bate-papo. Para você que nos acompanha pela página da nossa igreja, nós queremos desde já agradecer pela sua presença. E você também que faz parte da Assembleia de Deus Largo dos Santos, compartilhe aí com o maior número de irmãos, para que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela possa chegar a cada dia mais longe. Nós contamos aí com a sua presença, né? Contamos aí com todos vocês. Você tem liberdade de participar conosco ao vivo aí, tá certo? Nos comentários, deixa aí o seu comentário, deixa a sua participação e lembre-se que você já é muito bem-vindo a estar conosco no nosso primeiro bate-papo da Escola Bíblica Semanal. Nós estamos aqui com o pastor Israel. Pastor Israel, como já disse, é uma pessoa que nasce na Escola Bíblica Dominical, que conhece aí os primórdios da escola bíblica, que convive em todas as etapas, né, da escola bíblica dominical e tem como motivação a sua trajetória para acrescentar nas nossas vidas. E eu tenho certeza que tudo que será dito aqui nesse começo de noite, na noite desse dia, vai ser de muita relevância para as nossas vidas. Então, Deus abençoe a sua vida, fique conosco. Nós estaremos aí falando sobre algumas coisas importantes dentro da trajetória da Escola Bíblica Dominical e na história do nosso pastor Israel Eloy. De antemão, eu já queria pedir ao pastor Israel aqui que nos falasse um pouco, né, do início desse amor, né, que a gente sabe que sempre existiu no seu coração pela Escola Bíblica Dominical. Ele já contou para mim alguns detalhes interessantes sobre a superintendência, o quanto foi doloroso para ele chegar à superintendência da escola dominical, mas o amor que motivava o coração do pastor nessa área da igreja o conduziu e o conduz até os dias de hoje. Vamos escutar do nosso pastor Israel Eloy o início dessa trajetória, né? Como é que tudo começou. Me conte aí um pouco da sua história aí aos nossos irmãos que nos assistem.
Como foi que iniciou a sua vida na escola dominical, pastor? Pronto. Muito bem, Diácono Cláudio. A escola, para mim, é algo assim, tão especial, ela se mistura assim desde a minha infância. Eu acredito que na época não existia a classe maternal, né, que é a classe dos bebezinhos ali, mas existia uma classe intermediária ali de crianças que acima de 3 anos, e eu já era aluno da escola e já tinha assim a escola, algo assim dentro de mim, né? Meu pai, muito conhecido ali na congregação do Quintino Cunha, chamado Paulo Eloy, muito conhecido, irmão amado, quero mandar um abraço para ele. E ele nos incentivou, tanto a mim como os meus irmãos, a irem à escola dominical. Ele não apenas mandava as crianças irem, ele ia, né? E nós íamos com ele. E era algo assim muito especial, porque nós éramos um número de 7, é claro que não iam todos, mas nós íamos caminhando ali para a escola dominical, e era interessante porque quando chegava domingo, nós já tínhamos no nosso calendário, na nossa agenda, a escola dominical. E eu comecei, Diácono Cláudio, interessante, né? Eu comecei assim, meu pai era vice-superintendente da congregação Quintino Cunha, e a congregação Quintino Cunha tinha uma subcongregação chamada Vila Nova, né? Que ficava ali no final da Avenida Major Assis. E aí meu pai, o pastor da igreja, pediu que ele cuidasse lá da superintendência da escola na subcongregação. Ele era da sede, né, como a gente dizia, da congregação, e ele cuidava lá, e nós acompanhávamos ali, indo ali para a subcongregação, e era algo muito especial. Eu tenho um amor muito especial à escola dominical, porque ela foi para mim um divisor de águas, assim, porque ela acresceu em mim uma formação espiritual, um caráter espiritual bem formado. Eu acredito que eu devo isso à escola dominical. Meus irmãos, nós estamos falando a respeito do tema, a importância da escola bíblica dominical para a formação do caráter cristão. E eu queria, baseado na fala do pastor Israel Eloy, trazer aqui uma colocação. Na realidade, pastor, será que o problema que nós temos enfrentado, nós temos visto que há uma queda nesse tempo, sim, com relação à escola, e na sua fala o senhor disse que o seu pai era um modelo porque ele não só mandava ir, mas ele ia à escola, exato, dominical. O senhor acha que o fato da prática dos nossos líderes, né, de algumas pessoas não terem o hábito de ir, mas somente direcionar as pessoas? Eu lembro de uma passagem que diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não é só o caminho, exato, né? Ensinar no caminho é pegar na mão, é levar pelo caminho, conduzir. E o senhor teve esse exemplo dentro de casa, né, dentro da sua casa, talvez por isso o senhor tenha desenvolvido esse amor pela escola. E eu queria saber do senhor se isso pode ser um problema para o nosso tempo, a falta da presença de algumas pessoas que motivam, mas não vão à escola bíblica, sim, dominical. Sim, eu acredito que sim, hoje, século XXI, hoje as igrejas, elas têm um déficit muito grande, sabe, em presença, né? Eu atribuo a isso, exatamente a isso. Os pais, eles precisam motivar as crianças a irem, aos filhos a irem, mas eles precisam estar lá também, né? É claro que em todas as épocas haviam dificuldades. Haviam pais que trabalhavam aos domingos, como hoje também tem, mães também, mas sempre, quando possível, eles levavam e iam com elas. E era algo muito, muito especial. Eu acredito que isso é um problema. Não há, Diácono Cláudio, eu me lembrei aqui, eu acredito que não há nenhuma pesquisa hoje, assim, uma pesquisa formada, eu não encontro isso, não sei se há, pode até ser que tenha, né, de presença da escola dominical do Brasil, né, no Brasil, por exemplo, nas Assembleias de Deus. Nós não sabemos esse número, mas eu acredito que é decrescente, infelizmente, e eu atribuo exatamente a isso. Esse estímulo, ele é fundamental, fundamental. Ora, a criança,
acorda domingo de manhã, né? A maioria das nossas escolas, talvez 95%, acontece aos domingos, né? Salvo algumas, mas aí a criança acorda, vê o pai e a mãe ali se arrumando para ir para a escola dominical. É claro que isso vai ser um estímulo, né? Para que eles também possam estar lá. Se isso não acontece, se o pai fica em casa, pode ir lá para a escola, vá lá, a tia me ligou para você ir, mas ele não vai. Então, já dizia um famoso escritor que o exemplo ele fala muito mais do que as palavras, não é verdade? E isso é claro, né? Porque nós observamos o currículo do pastor Israel e nós descobrimos, irmãos, que o amor pela escola, né? A escola dominical, pastor, eu sempre tiro como a primeira e principal escola que molda o nosso caráter e nos leva aí para o decorrer dos tempos. E quando a gente olha para o seu currículo, a gente vê que o senhor continuou estudando, é bacharelado, né, em teologia, hoje tem envolvimentos em áreas ainda voltadas à área de ensino, né? E isso, irmãos, mostra que não é algo momentâneo, simplesmente para desenvolver uma posição ministerial com relação à igreja, mas algo que é para a nossa vida, né? Algo que eu tenho certeza que até hoje acrescenta na sua vida. Como diz o pensador, quem cessa de aprender, cessa de ensinar, né? Então, nós acreditamos que esse seja o diferencial, né? Portanto, você que nos assiste, esse é o primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro. Esse amor pela escola precisa ser algo do íntimo, né? Algo que venha de dentro, algo que seja por amor. Eu fico até triste quando nós conseguimos muitas vezes, pastor, identificar alguém que só consegue estudar numa escola como a escola dominical quando há constrangimento. Eu já vi pessoas só participarem da escola dominical porque foram ameaçadas de que se não participassem ali, não pregariam mais no púlpito ou não participariam de determinados trabalhos. E eu acho que esse constrangimento não gera no cristão um caráter moldado pela escola dominical, mas sim um desejo desenfreado de simplesmente ter liberdade para exercer aquilo que gosta de exercer dentro da igreja. Você concorda comigo? Concordo plenamente, né? No decorrer da história, nós vamos ver que nunca forçar, né, foi algo que agora trouxesse proveitos ou fosse positivo. Nunca, né? Principalmente com as coisas de Deus, né? Principalmente com as coisas de Deus. E aí, a escola, ela tem um dispositivo muito importante que eu vejo, eu consigo ver assim, a escola, ela precisa ser atrativa, né? A gente discute, inclusive nós discutimos isso há alguns anos com alguns professores, né? O que está acontecendo com a nossa escola, né, principalmente no Brasil, das Assembleias de Deus, sobre o estímulo, né? Nós falamos aqui agora há pouco sobre o estímulo. E ela precisa desse estímulo, precisa ser de qualidade, né? Ela precisa ter um material, principalmente humano, muito especial, né? Que as pessoas cheguem no domingo e consigam voltar no outro domingo. E quando isso não acontece, aí a gente procura, agora, onde é que está o erro aí? E sem falar também da questão da estrutura. É claro que ainda a gente erra muito na questão da estrutura. Acho que a gente dá pouca importância, né, a estrutura. Eu, inclusive, só que lembrei, né, quando eu chego aqui no Largo dos Santos, há 2 anos atrás, e eu vi toda essa estrutura de salas, nós temos aqui um projeto, uma escola, e aí, logo falando com o irmão Nonato, que é o nosso superintendente, né, e com alguns professores também, e logo havia algumas salas funcionando ainda aqui no templo, no templo da igreja, e aí eu fiquei assim, né, imaginando, ora, nós temos salas, vamos lá, porque a escola, o que é a escola dominical? É uma escola. Na sua concepção de palavra, né? Na concepção da palavra. Então, a escola, ela vai exigir o quê? Ela vai exigir que eu tenha um quadro, que eu tenha um dispositivo, que eu tenha agora a cadeira apropriada e etc. É claro, eu estou falando de uma realidade. É claro que há outras realidades, às vezes não se tem isso em igrejas, eu entendo perfeitamente. Isso, eu pastorei uma igreja, uma congregação que nós não tínhamos, só tínhamos o templo mesmo. Entendeu, Cláudio? Só tínhamos o templo mesmo.
mas era também importante, fazíamos com que aquilo ali fosse relevante ao aluno que estava ali conosco. Isso é importante, né, pastor, a gente transparecer isso, porque se o princípio de tudo não foi esse amor pela escola, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de dirigir o Monte das Oliveiras, nós não tínhamos espaço para fazer escola bíblica, porque muitas vezes... É uma realidade, né? Ali no púlpito acontecia uma sala, aqui na porta da igreja tinha outra sala e aqui tinha outra sala, né? Para que você conseguisse, pelo menos, fazer a escola bíblica dominical, né? Mas dentro do que nós já começamos aqui, né? Para você que está chegando aí agora, você que ainda não entendeu, o nosso tema do nosso primeiro bate-papo da escola bíblica semanal é a importância da escola bíblica dominical para a formação do caráter cristão. Então, tudo isso que nós estamos falando é dentro dessa perspectiva da formação do caráter dos nossos irmãos, dos crentes, daqueles que participam da escola dominical. E nós pontuamos aqui, pastor, algumas coisas importantes com relação a isso. Eu queria perguntar para o senhor, para que o nosso ouvinte ele possa se situar bem, né, em tudo o que nós estamos falando, o que significa ter um caráter cristão. Eu queria que o senhor explicasse ao nosso público o que de fato é ter um caráter cristão. Sim. O caráter cristão, eu acredito que ele é formado, né? Ele é formado e a escola, ela contribui para isso, né? A escola bíblica contribui muito para isso. Essa formação desse caráter cristão em relação à escola dominical. É claro que não é só a escola, né? É claro, é evidente, porque se eu pensar que é só a escola, eu ia penalizar aqueles irmãos que não podem, em hipótese alguma, estar na escola, né? Tirar a responsabilidade da família, às vezes. Exato, também. né? Então, assim, a gente compreende dessa forma. Mas, acerca desse caráter, me permita aqui, Diácono Cláudio, fazer aqui uma colocação muito importante. Como se inicia a escola, né? Só para falar do caráter, né? Veja que Robert Hicks, em 1780, na Inglaterra, ele morava numa cidade, numa província, e isso é o início da escola, né? Da escola bíblica no mundo, né? Conhecida como a escola bíblica. A escola bíblica, né? E aí, como ela começa? Né? Ela começa com crianças, de repente, Hicks, ele contempla crianças que, naquela época, na Europa, muitas crianças trabalhavam, né? Para ter o sustento, havia uma pobreza, e elas precisavam trabalhar para ter o sustento da família, para acrescentar a renda dos pais. E aos domingos, Hicks detecta que aos domingos essas crianças ficavam dispersas nas ruas, brincando, brigando, e também se iniciando ao crime, ao roubo. E havia uma chamada, o autor vai chamar de uma desgraça naquela cidade, né? E Hicks vai dizer o seguinte: por que essas crianças estão aqui? Não, porque elas não têm o que fazer, elas estão aqui e tal. Aí ele consegue juntar aquelas crianças, né? Em 1780 ele junta aquelas crianças, número de 100 mais ou menos, e começa a ensinar matemática, português. O que é interessante é isso, ele não estava ligado somente à escritura, né? Mas trabalha os assuntos que a escola secular hoje trabalha. Né? Exatamente, e ele chama as crianças e começa a ensinar e inclui o ensino religioso. A gente nota assim um nascimento da escola dominical com um agir de Deus muito grande. Uma formação de um caráter, porque ele entende que aquelas crianças que estavam ali, brigando às vezes ali, se iniciando ao roubo, ao crime, e ele vê que através da escola, essas crianças iam serem agora totalmente tiradas dali. E é o que acontece. O que acontece? Depois de 4 anos... e às vezes a gente pensa que é assim, né? De uma hora para outra, não é. Do dia para a noite. 4 anos depois, já se tinha mais de 100 mil crianças matriculadas na escola. E ele fez tudo bonitinho e viu a parte social também. 12 anos depois, já era mais de 240 mil crianças matriculadas. E o que acontece? Aquela cidadezinha da Inglaterra, o qual Hicks morava, ela tinha um alto índice de crime e roubo. E através da escola bíblica, o que acontece? 12 anos depois, não havia nenhuma ocorrência de crime
Nenhuma ocorrência nas delegacias, nas autoridades lá policiais. E ali foi exemplo para toda a Europa. E eu lembro, pastor, que Heights é um negócio tão lindo que os avivamentos produziram esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Exatamente. E para nós é assim, impressionante o poder que a escola tem, porque a escola, nesse sentido, ela causa um impacto que os avivamentos causaram na história, né? A gente vai ver isso aí acontecendo hoje. Inclusive, isso me chama a atenção, nós temos missionários que trabalham ainda com essa linha de pensamento, né? Que criam escolas seculares, ensinam muita coisa boa para a formação de pessoas, mesmo cidadãs, e eles atrelam a escola e findam formando caráteres cristãos. Caráter cristão, né? e algo é tão especial isso é tão lindo, Diácono Cláudio. Eu vejo assim que a mudança da sociedade, ela passa pelo ensino genuíno das Escrituras, não tem outro. Quem liberta é o Evangelho. É verdade. O Evangelho liberta, muda pessoas. Quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais. O Evangelho faz isso. O Evangelho não é para agora enriquecer, encher de ouro as pessoas, de prata. Não, o Evangelho não é isso. Isso é a falsa teologia da prosperidade que tem colocado isso. O Evangelho é mudança de vida. Mudança de vida. Isso é algo especial que acontece dentro da escola bíblica. E dominical com Heights, é claro que há algumas aulas, né, e aí se expande, né, para outros dias, não importa. Importa é o ensino da palavra. E eu até, pastor, vendo, a gente descobre que hoje, alguns dos nossos pais e grandes homens envolvidos com a história da igreja nasceram na escola dominical. Pregadores da atualidade que têm um certo respeito, né? Aqueles que são realmente homens de referência, quase todos eles têm esse testemunho para contar que nasceram na escola dominical. Eu, particularmente, com pouco tempo de fé, escutei muita gente dizer no nosso convívio do dia a dia que a escola dominical foi o ponto. Eu tive conversando esses dias agora com o missionário Erasmo, juntamente com a Salete. Salete conta que o amor pela escola desenvolveu nela esse chamado missionário. Né? Então a gente vê que é mais do que uma escola comum, né, pastor? É exatamente isso que nos leva ao segundo ponto aqui que eu queria comentar com o senhor. É sobre os benefícios da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, para essa formação de tudo isso que nós estamos falando. A gente vê aí algo muito lindo, né, que é a sabedoria que Heights tem e muitos têm colocado em prática, de não misturar as coisas, né? Porque hoje, infelizmente, pastor, uma mente cauterizada e uma liderança sem base nas Escrituras poderia ter enxergado o problema disso. Talvez alguns de nossos líderes hoje tivessem olhado para o que Heights viu e tivessem dito, não, eu não posso misturar secularismo com escola bíblica dominical, eu não posso misturar o evangelho com algo que é natural do dia a dia. E talvez isso tivesse trazido um prejuízo para o desenvolvimento da escola. E é importante salientar que na época, né, em 1780, na Inglaterra, houve uma resistênciazinha por parte de muitas igrejas, porque entenderam eles que havia por parte de Heights algo à parte. E aí ele vai conseguir enxergar aquilo que às vezes eu venho batendo assim em mensagens, né? Que nós líderes, pastores, precisamos enxergar mais. Como? Enxergar a sociedade, as pessoas. E Heights estava dentro de um templo, indo todos os domingos, louvava ali, mas quando ele sai, vai para a comunidade, vai para a esquina, ele vê as crianças. Então essa visão é importante. Houve um tempo, né, pastor, que a escola bíblica dominical, ela, no nosso tempo, ela foi bem influente na sociedade, né? Onde as pessoas poderiam participar. Elas tinham livre acesso. E hoje parece que o senhor falava anteriormente a respeito dessa questão da forma que essa escola ela é trabalhada, né? Da motivação que há por trás disso, porque isso nos preocupa também. Um serviço de má qualidade, a gente sabe que também não vai ser bem receptivo pelas pessoas, né? Eu acho que precisa haver
como o senhor deixou bem claro na sua fala, essa dedicação né, também a essa área, porque infelizmente a área do ensino hoje ela tem sido desprezada por muita gente, né? Verdade. Tem gente que prefere sacrificar a escola dominical ou uma área de ensino, né, a sacrificar qualquer outra coisa que muitas vezes serve mais para um tumulto, né, mais para uma aglomeração, mais para um movimento, do que propriamente os efeitos que a escola pode causar para a vida das pessoas. Verdade. E isso tem ocorrido, infelizmente, né? A gente vai precisar atentar muito para isso, sabe, Diácono Cláudio? Porque ou a gente entende que o ensino é a solução, ou a igreja vai perder o seu sentido. Não tem outra. É o ensino da palavra, eu repito, né? É claro que não é só a escola em si, né? Em si mesma, né? Não é só isso não, mas é o amor, isso, é o amor à escola, porque quando eu amo a escola, eu amo o culto de doutrina. Eu gosto de dizer sempre que é bom que como é que a gente vai aferir uma igreja, né? Chegando no domingo à noite, é meio complicado de fazer essa análise. Eu vou aferir aqui a igreja em Largo do Santo, chegando no domingo à noite, não é a maneira correta de se aferir uma igreja, se é que eu posso dizer assim, né? No sentido de qualidade, não só de número, mas de espiritualidade, de poder evangelístico. Eu vou aferir essa igreja, nessas qualificações, na escola dominical, no culto de doutrina. Sendo bem direto, você quer saber a saúde espiritual de uma igreja, visite a escola bíblica dessa igreja, visite o culto de doutrina, né? Porque é fácil nós mostrarmos uma igreja eclética, né? No culto do domingo à noite, assim, um negócio bem variado, onde tem muitos, mas nós precisamos entender, eu acho que nós que trabalhamos com a escola bíblica, pastor, eu acho que nós mesmos, esse deve ser o nosso norte de como está sendo feito esse trabalho nos nossos dias. Eu acho que nós precisamos parar e observar como estão as nossas igrejas no domingo pela manhã, na quinta-feira à noite, né? Na sua igreja aí. Observe como é que está o culto de doutrina, né? Se você mesmo não tem tido esse amor pelo culto de ensino, pela escola dominical, pense nisso, ore sobre isso, peça direção a Deus com relação a isso, porque isso pode marcar sua vida e o seu caráter cristão, né? Que é aqui o que o senhor acabou de dizer, o nosso terceiro ponto a comentar sobre quais são os riscos que uma igreja corre, pastor, em não investir em escola bíblica dominical, né? Quais são os perigos que os membros dessa igreja estão correndo por não serem trabalhados para serem homens e mulheres, né, jovens e crianças, participantes da escola bíblica dominical. Quais são os riscos que uma igreja ela corre nos nossos dias por não fazer valer a pena a importância da escola bíblica? O risco do esfriamento espiritual, eu acredito que seja o que ocorre hoje com igrejas. Ela se torna fria espiritualmente, né? Porque dentro do nosso contexto assembleiano, né, vale dizer que nós temos ensinos sistemáticos de temas que de vez em quando eles se repetem, né? De tempos em tempos eles se repetem. Isso, alguém critica isso, mas eu entendo que você pergunta a pessoa que critica isso, ele diz, esse assunto aí, você pergunta pelo menos um tópico lá, ele não vai responder. Não lembra, né? Ele não lembra e talvez nem lembra. Eu acredito que como a Bíblia, né? Você tem pessoas que leram a Bíblia já 10 vezes. Mas se ela ler a 11ª vez, ela vai encontrar coisas especiais. Porque a Bíblia é muito rica, assim o ensino também. Então eu entendo que há um risco muito grande quando a igreja não investe, principalmente com professores, com uma estrutura. Essa igreja corre, Diácono Cláudio, por um perigo enorme de esfriamento espiritual. Ela com certeza está fadada a ser derrotada espiritualmente. Ela não vai entender a questão evangelística, a questão discipuladora, do cuidado, da integração. Ela não vai entender. Uma igreja que não ama a escola, ela não entende isso. Eu não estou dizendo que aqueles que por um motivo justo não frequentam, elas não são agora espirituais ou vão ser... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que... estou falando da igreja num todo, né?
Às vezes uma igreja que tem 500 membros, 600 membros, e aí ela tem apenas 10% da igreja participando. Está certo? Não está, está errado, tem alguma coisa errada. E é detectado na escola dominical, domingo de manhã ou no outro dia que agora a igreja adote. Está lá. Não adianta. O esfriamento espiritual dessa igreja é certo quando ela não ama a escola dominical. O senhor falou num ponto, pastor, que chama a minha atenção e eu queria lembrar aí ao nosso público, né? Voltando bem atrás em algo que o senhor deixou bem claro sobre esse investimento em professores, né? Tem uma classe na igreja, uma área na igreja que me preocupa muito, que é a área infantil, né? Eu acho que as crianças, pastor, elas precisam ser preparadas para o futuro. Sim. Né? Elas vão, como amanhã o senhor vai passar e nós que somos jovens vamos talvez seguir aqui com a igreja, e nós quando passar vamos ver as crianças seguindo. Hoje, eu percebo, pastor, que há um defasar muito grande, né? Há um problema muito grande com o levantar de novos professores, novos superintendentes. Está tão difícil nas igrejas, pastor, que às vezes a gente volta 5 anos depois, 10 anos depois, e não nasceu um professor novo na escola, não nasceu um superintendente novo. Eu queria saber do senhor se isso está ligado à nossa dificuldade em preparar líderes, ou se realmente também essa questão de nós não vermos a escola bíblica como algo tão sério quanto ela é. Né? Queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre esse problema que afeta nossas igrejas. Né? Eu às vezes, nas nossas reuniões, né, Diácono Ronaldo, que está nos bastidores aí, foi superintendente durante muito tempo. E nas nossas reuniões, um dos nossos maiores problemas era exatamente professores. Muitas vezes tem espaço, mas falta pessoas capacitadas na área para desenvolver aquele chamado, né? Pessoas que eu costumo dizer, pastor, que chamado é uma coisa que a gente deve respeitar, o de cada um. Tem gente que nasceu para ser professor de escola bíblica dominical, nasceu para desenvolver essa área. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso. Muito bom tocar nesse assunto, né? A questão do investimento nas pessoas para a liderança, para formar novos líderes, superintendentes e professores é algo realmente que nos preocupa, né? Nos preocupa. Vale dizer que o nosso pastor presidente, pastor Antônio José, da nossa igreja Assembleia de Deus, aqui em Fortaleza, ele, nos últimos 7 anos, tem investido pesado, muito na área do ensino, né? Liderança. A formação e etc e tal. E às vezes eu chamo a atenção de um jovem obreiro para isso, né? De repente há uma cobrança, entendeu? Há uma cobrança na questão desse investimento, e eu mostro esses investimentos que há na nossa igreja sobre isso. Em se tratando de igrejas locais, que às vezes nem sempre as pessoas elas observam aquilo que é investido numa sede para as demais congregações. Ele às vezes quer um investimento local. E eu entendo isso. E esse investimento local, ele é possível sim. Eu agora treinar o pastor da igreja, eleger alguém com expertise para ensinar, para dialogar com essas pessoas que têm a chamada, que tem pessoas que têm a chamada, mas ele está lá, ele está no meio da igreja, ele gosta, ele vai para a escola, ele tem uma pergunta inteligente, entendeu? Ele participa, e essas pessoas precisam serem catalogadas, trazidas, entendeu? Por exemplo, aqui há uma ideia dada pela nossa superintendência e os professores também, de escolher um aluno para dar um ponto de aula no domingo. Isso é fantástico, especial. Entendeu? Isso vai desenvolver, eu aprendi assim. Eu já trabalhei essa ideia, é muito boa. É muito boa. Você escolhe alguém para dar um ponto, ou para
olha, você vai fazer um comentário aqui de 5 minutos e todo domingo isso. Não esquecer de dar todo domingo uma oportunidade. Você vai fazer esse professor, ou esse candidato a facilitador, a professor, ser uma bênção no futuro próximo. No futuro próximo. E isso, pastor, então, às vezes a gente fala, irmãos, em investimento, né, com relação à escola bíblica dominical. E investimento não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Né? Não é só. O tempo que você, superintendente, você que ama a escola dominical, você que nos assiste, o tempo que você para e olha na nave da igreja alguém que tem um talento, alguém que tem o dom, e você chama essa pessoa e orienta ela e conversa com ela e abre a oportunidade para ela e deixa ela dar um ponto e vai trabalhando e vai orientando, você está investindo na escola dominical, você está preocupado com o que essa escola deve se tornar amanhã. Exato. Né? E isso precisa ser também importante para os nossos dias. O Silvério, ele até coloca aqui, pastor, que um desses problemas que a gente acabou de citar, ele coloca aqui que seja uma igreja muito mais voltada para a politicagem, né? Ele coloca aqui na fala dele que os líderes, eles até têm, ele vê a política como algo bom, e nós sabemos que não é algo ruim, nós precisamos falar de política, precisamos influenciar e não viver só o politicamente correto, mas na fala dele aqui ele deixa bem claro que o problema é o fato dessas pessoas até ensinarem política, mas de forma equivocada, sem uma preparação. E eu queria que até o senhor aproveitasse esse momento para falar sobre esse extremo, né? Será que nós temos que excluir a política de todo, né? E não devemos olhar para a política de modo nenhum para que isso não nos atrapalhe, ou nós precisamos ter um limite e termos equilíbrio na nossa trajetória para que a gente entenda até que ponto isso é bom e isso é ruim no convívio da igreja? Todo extremo, né, ele é prejudicial, né? Todo extremo, o extremo religioso, por exemplo, ele é prejudicial. E a questão da política, eu acredito assim, realmente a política é uma arte, né? Uma arte linda, né? O que é que não serve? É a politicagem. Exatamente. A politicagem que não nos cabe, não cabe à igreja. Se alguém faz politicagem, esse alguém precisa ser tirado, ser agora excluído no sentido de não ser aceito, né? A politicagem ela é má. Mas a política ela é interessante. A política, na igreja, a política, sempre. Inclusive no nosso meio, a política. No mundo eclesiástico, a política também. A política está aqui, né, no mundo eclesiástico. E aí, o que fazer? Será que a gente exclui isso? Não. A gente precisa, como você falou aqui, a questão do equilíbrio, né? A questão do equilíbrio. Precisamos ir para a Bíblia vai falar sobre política. A Bíblia vai mostrar estadistas, como Daniel. Homens políticos eram políticos. Na concepção da palavra. Aí alguém pode dizer, pastor, claro, político. Eles eram políticos, mas servos de Deus, santos, homens, sim. Então, o problema não está na política, está talvez em alguém. Eles eram políticos, não eram politiqueiros, né? Não viviam de politicagem, essa é a diferença. Exatamente, né? É isso que... Então, eu diria que não é para se excluir a política. Ela precisa ser tratada, né, por nós de uma forma espiritual, bíblica. Eu acho que a igreja tem capacidade de mostrar ao mundo como fazer política de verdade. Nós temos exemplos bíblicos. Né? A gente entende, às vezes, que não é possível mais. Tem pessoas que dizem, pastor, isso é romantismo, isso aí é utopia, não acontecerá mais. Não, eu não estou nessa área aí, não. Eu não estou não cheguei, nem vou chegar aí nesse extremo aí, que é uma utopia, que isso não vai acontecer. Não, eu acho que é também possível. Não. Eu prefiro a opinião aberta, né, sem devoção total a ninguém. Eu acho que nós precisamos nos posicionar como igreja. Está certo, deve o nosso respeito. Errou, recebe a nossa crítica. E assim a gente precisa caminhar conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Tem algumas pessoas até comentando, né, na transmissão a respeito de tudo que está sendo dito, né? São comentários, são afirmativas, né? Eu não vou citá-las, mas enquanto nós vamos aqui para mais um ponto, você tem a liberdade de
se quiser aí nos bastidores aí, os irmãos estão observando, você no bate-papo aí, você pode fazer uma pergunta, uma dúvida, lembrando, dentro do nosso tema, a importância da escola bíblica dominical para a formação do caráter cristão. Nada fora disso, porque nosso intuito aqui é trabalhar a escola dominical na formação do seu caráter, do nosso caráter. É um diálogo, não é nem um debate, é um diálogo proveitoso para o seu crescimento. Então, você que está nos assistindo, se você tiver uma pergunta a fazer ao pastor Israel, eu estou acompanhando aqui, né? E eu posso receber aqui a sua pergunta aí via comentários e posso repassar ao pastor Israel Eloy. Então, enquanto a gente vai para o outro ponto aqui, vá fazendo aí a sua pergunta que a gente vai observando cada uma delas. O diácono Ronaldo está aqui, nosso irmão Evandro Costa também está aqui nos bastidores, e eles estão de olho aí em tudo que vocês estão fazendo aí, eles estão aí observando tudo e repassando para nós aqui, para que você possa nos acompanhar. Então, pastor, essa é a realidade do que nós temos vivido no nosso tempo, né? Infelizmente, nós temos muita coisa boa, né? Mas nós temos muita coisa a melhorar sim, no nosso tempo. Eu queria que o senhor observasse e desse aí uma dica ao nosso telespectador, né, aqueles que nos assistem, em como eles particularmente podem melhorar com relação ao seu desenvolvimento. Com certeza tem pessoas que estão nos assistindo que têm alguma dificuldade com a escola dominical, que por algum motivo não frequentam, né, ou que se decepcionaram. Sim, como a gente muitas vezes já visitamos pessoas decepcionadas. E eu queria que o senhor desse um norte a essas pessoas de como elas nortearam a sua vida com relação a essa área da igreja que é tão importante. Que o senhor dissesse a essas pessoas como elas devem se posicionar, o que elas devem fazer para melhorar nessa área. Diga aí ao nosso povo. Muito bem. As pessoas, às vezes, elas têm uma justificativa, né, para não frequentar, como você mesmo falou. Uma questão, por exemplo, às vezes ele se decepcionou, né? Por exemplo, eu conheci alunos que disseram que eu não vou vir à escola porque só fulano fala. Quem vai dar aula é fulano de tal. E vai dar fulano de tal, eu não me adapto com a forma dele. Ou então, tem um aluno, sempre tem numa sala de aula, aquele aluno que mais pergunta, sempre vai ter. Sempre comenta, né? Sempre comenta. Então, aí às vezes, se o professor não sabe dominar isso de uma forma que controle, né? Aí desestimula alguns a não virem à escola, né? Quando não de um lado do outro, né? Às vezes quem está perguntando ou quem está sentado ouvindo, né? Exato. E tem esse ponto. E o outro ponto que eu vou enxergar, esse é o extremo, né? Tem pessoas que não vêm porque eles esse aí esse assunto eu já sei, eu já domino, não preciso, que é aqueles que acham, Cláudio, que já sabem de tudo, não precisam ser ensinados, né? Não sentam para serem agora ensinados, porque acha que aquele irmão, professor, é abaixo dele, abaixo dela, e isso, infelizmente, é um problema. Eu lembro que eu participei de um encontro, aliás, de um treinamento, né, na nossa SLIC, na Escola de Liderança Cristã, e a missionária Ayla era a facilitadora, né, daquele encontro, que eu tive uma alegria imensa. Acho que para mim foi caro assim, participar, foi especial. Eu trago no coração isso. E eu lembro que ela trouxe um treinamento de 4, 5 domingos, né, de 8 da manhã até meio-dia, um intervalozinho de 10 minutos. E quem estava nessa sala? Quem estava nessa sala? Estava pastor Antônio José. Pastor Antônio José estava lá. Não que ele é superior a todo mundo, não. O pastor é um servo de Deus, é o presidente da igreja, mas nós sabemos que ele tem um conhecimento vasto, mas estava lá. Recentemente, vi ele sentado assistindo um culto da juventude, vendo então, assim, são essas questões que a gente precisa entender, né? E sendo ensinada pela irmã Ayla, uma serva de Deus, mas é bom lembrar que
havia um tabu na nossa igreja a questão feminina da ensinando, mulher, né? Da mulher, né? Se ainda é preciso que a gente derrube essa barreira, né? Tá certo? Pode anular a capacidade. Pode anular a capacidade, né? De uma irmã, de uma mulher que ensina. Então, que até hoje, né? Tá fora daqui, teve fora daqui, investindo exatamente. Para o ampliar da palavra de Deus, investindo pesadamente nisso, né? Correndo risco, né? Isso prova que isso não faz muita diferença. Exato. Então é uma coisa assim interessante essa questão, né? de nós sentarmos. Então eu digo para essas pessoas que deixaram de serem alunos, de achar que não é relevante, não, a escola não é relevante, já foi, hoje não é mais, né? Tem pessoas que dizem, já foi relevante, hoje não é mais. Eu diria que é preciso que ele refaça esse pensamento, dê uma chance a si mesmo para estar na escola dominical, para frequentar e para formarmos essa maior escola do mundo, né? Que ela é interessante que ela nunca conclui a formação, né? Ela sempre vai estar em processo. Sempre. Você nunca... Existe um pastor que dizia que você nunca recebe um diploma, né? Só na glória, né? Entendeu? Então, é o dia a dia que vai fazer isso. Pastor, eu queria que o senhor falasse para nós sobre... eu sei que no contexto em que nós estamos inseridos, o senhor já conviveu em todas as áreas da Escola Bíblica Dominical, como nós já bem falamos, o senhor nasce na Escola Dominical, né? O senhor passou pelo maternal, passou pelo infantil, passou pelo jovem, passou pelo adolescente, passou pelo adulto, passou pela superintendência, passou pelos professores, hoje é pastor da igreja. Sim. Né? É muito interessante, Diácono Cláudio, essa pergunta, essa colocação que você faz, né? Eu tive a alegria, né? A alegria de nascer num lar evangélico e uma alegria assim imensa, né? Não é que eu sou privilegiado no sentido, né? As pessoas que não nasceram não teriam a mesma chance. Não é isso. E aí eu passei... É uma vantagem, né? Sim, podemos entender assim também, né? Mas agora, eu passei... Bom seria se eu tivesse nascido num lar cristão. Eu nasci, tive os prejuízos, né? Exato, há esses prejuízos. E eu tive essa alegria de ser aluno e continuar sendo aluno. É importante dizer que hoje continuo sendo aluno com muita alegria no coração. Aqui não é uma falsa modéstia, aluno e da escola dominical. Tenho uma alegria quando não estou numa escala. Aqui nós temos na igreja nossa, que nós participamos, nós temos uma escala de professores, eu sou incluso, né? A irmã Leila nos inclui ali na escala. E a gente, quando não estou, eu estou aqui. Entendeu? Não vou porque não estou na escala. Não tem isso? Nós temos esse problema, infelizmente. Infelizmente, é difícil isso. E eu nasci na escola, né, e passei. E é interessante, me permita uma historinha bem curtinha, né? A questão da escola. Eu, aluno da escola, e vale salientar, o presbítero Otacílio Cunha, né, eu acredito que, não sei se ele está nos vendo, né, mas se não, depois ele vai nos ver. Ele hoje é do Quintino Cunha, e eu lembro que eu era aluno, jovem, adolescente, Diácono Cláudio, na sala de aula, e a lição era sobre batismo com o Espírito Santo. E no domingo ele chegou e deu o tema, né, da lição, disse, olha... É a aula que dá debate, hein? A lição sobre o batismo com o Espírito Santo. E deu aquela aula assim, eu com muita atenção ouvi. E ele disse assim, olha, eu quero fazer um desafio para vocês, alunos, né? Vocês vão orar a Deus essa semana, vão tirar um momento de oração, de comunhão, de jejum. E vão pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor vai fazer uma grande obra. Ele deu aquela palavra, e todos nós ouvimos, e eu encarei aquela palavra como algo de Deus, assim, muito especial, Deus falando comigo. E ali, durante aquela semana, na segunda, na terça, eu tirei alguns dias para... Perguntei ao meu pai como é que jejuava, né? Eu era bem adolescente, perguntei a alguns irmãos também como é que jejuava, e nos ensinou ali e tal. E quando chegou no sábado, isso foi no domingo, né? Passou segunda, terça, chegou no sábado. Sábado era a reunião das crianças, irmã Fransquinha, reunião das crianças na igreja do Quintino Cunha. Aí a irmã Fransquinha nos dava uma palavra, a gente ensaiava uns hinos para cantar na igreja, e ela também dava uma palavra. E depois
ela nos colocava de joelhos. Mas não era coisa de 5 minutos não, nem 10, nem 20, era 1 hora de joelhos. E naquele sábado eu coloquei um propósito no meu coração, mesmo sem muito entendimento, ou com pouco entendimento, eu coloquei no meu coração: Senhor, Tu usou o professor Otacílio na escola e disse que nós fizéssemos um devocional essa semana, para que o Senhor fizesse uma obra sobre o batismo com o Espírito Santo. Hoje, Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Diácono Cláudio, naquela manhã, irmã Francisquinha orando lá no Quintino Cunha, eu me lembro como se fosse hoje, está na minha mente muito vívido isso. Naquela manhã de sábado, o Senhor nos batizou com o seu Espírito, o Espírito Santo. Fomos agraciados com essa dádiva especial de Deus, e algo assim muito especial. E no domingo eu relatei isso para o professor, o Otacílio ficou muito feliz. Israel, que bênção e tal. E é algo assim muito especial. Você vê que a escola ela é interessante. E aí passou-se o tempo, e a gente foi para a sala dos jovens e a sala dos adultos, e casamos na igreja lá do Quintino Cunha. E eu participei de muitos departamentos, missões, secretaria da igreja por muito tempo, presidente de mocidade por 10 anos lá no Quintino Cunha, um pouco mais. Então, mas aí o coração da escola dominical era fervente, nunca deixei de frequentar a escola. E eu tinha desejo de ser um superintendente da escola. Havia um desejo, não há nenhuma condenação nisso, As pessoas às vezes Você que acha que não pode desejar no coração. Não, o episcopado é uma coisa que é orientada a desejar, Eu sabia da dificuldade do que era ser um superintendente, mas meu pai era vice na época. E aí eu, num ano, não me lembro, acho que 2003, eu não me lembro exatamente, Nesse ano eu queria ser. Aí o final do ano chegou, o pastor colocou alguns irmãos, o pastor José Francisco, quero mandar um abraço, nosso pastor, E aí eu imaginava ali, pensei, será que agora, senti no coração que seria, Mas aí quando o pastor escolheu um outro irmão, e aí o meu coração ficou assim, mas eu entendi, não fui reclamar, não disse a ninguém. Poucas pessoas sabem até dessa história, desse desejo, eu era muito reservado nisso, para que alguém não entendesse que eu queria usurpar alguma coisa. E aí o pastor colocou um amigo, que inclusive o presbítero lá da igreja que a gente não conhece, hoje presbítero, presbítero Josadã Miranda, e aí ele foi superintendente. E aí passou janeiro, fevereiro, quando foi em fevereiro, começo de março, ele foi chamado para ser pastor de uma igreja, pela direção da igreja, da nossa sede, e aí ficou a vaga, a vacância lá do cargo, e aí o pastor nos chamou para ser superintendente naquele ano que eu tinha o desejo no coração. Então vi o agir de Deus nisso, o agir de Deus nisso. E aí foi algo assim que nasceu e eu me lembrei logo de Hikes. Eu sabia da história e a escola começa com crianças e nós tínhamos toda aquela dinâmica, das classes, senhoras, senhores, crianças, toda aquela dinâmica muito especial. Mas eu me lembrei de Hikes. E eu disse: Senhor, Tu vai fazer uma obra. E ali nós criamos, junto com a equipe, uma escola bíblica fora da igreja. E nós chamamos de classe de boas novas, funcionando aos domingos. A gente quis fazer no domingo por conta da tradição. Não é que tem que ser no domingo, não, mas por conta da tradição a gente fez no domingo. Dominical, abriu as portas de uma creche lá dentro de uma comunidade, que hoje ainda existe, comunidade chamada Inferninho, comunidade muito carente, e lá o Senhor abriu umas portas. Até hoje, e eu fico feliz por pastor Ezion, lá, o supervisor da congregação lá, até hoje essa classe funciona lá. Isso mais de 15 anos. Glória a Deus. E vários testemunhos, Diácono Cláudio, vários testemunhos. Eu tenho testemunhos de irmãos, de vizinhos, por exemplo, que passavam o domingo ouvindo lá as crianças cantando e a tia dando a aula. E ele passou um ano ouvindo. Aí quando foi no outro ano, quando chamou a esposa que era crente, disse: eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Vários testemunhos. Agora recente, o pastor Jeter Marinho, ele nos contou que a sua filha era uma das facilitadoras, professoras, e ela disse que estava, e uma pessoa escreveu para ela e disse: olha, você foi a professora que me levou aos pés de Jesus,
tal, e hoje eu sou já adulto, eu estou aqui, eu já tendo 18 anos. Quer dizer, que lindo o Evangelho, e não é no estalar de dedo, não é amanhã vai ter salvação. As pessoas criticam a gente, às vezes, a gente faz um trabalho evangelístico desse e acha que aí passa 6 meses, aí não tem uma conversão, aí, é o conhecido trabalho de formiguinha, tem que ser devagarzinho. Então, eu atribuo tudo isso, Diácono Cláudio, à escola dominical. Ela é muito especial. Esse testemunho lá no Quintino Cunha, que até hoje, existiram outras classes de Boas Novas, né? Mas eu só quero aqui dar o devido crédito. Esse nome Boas Novas, classe de Boas Novas, ele me veio ao coração em 2003, 2004, por conta de que eu era criança, e o nosso irmão Jorge, que hoje mora no Maranhão, ele nos tirou da escola, ele era professor, tirou as crianças da escola para fazer uma evangelização nessa comunidade. Na mesma comunidade. Né? E lá ele escolheu uma casa de uma irmã e fez uma classe. E durou alguns domingos, né? E logo ele foi embora para um outro estado. E anos se passaram, e quando Deus colocou no nosso coração essa classe, eu me lembrei do Jorge. E ali nós fizemos a classe de Boas Novas, e até hoje existe, para a glória de Deus, tudo é o Senhor que faz. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nisso você consegue identificar, né? Aí você consegue ver claramente, irmãos, que o crescimento é algo paulatino, não acontece do dia para a noite. Você não precisa derrubar ninguém para chegar onde você sonha. Você só precisa sonhar, você só precisa lutar por aquilo que você almeja e investir nisso, né? Porque talvez se o senhor tivesse desistido no primeiro não, que mesmo de forma indireta o pastor deu, talvez até por não saber que o senhor fosse aquela pessoa que sonhava tanto, né? Mas talvez no seu lugar, algumas pessoas que estão nos assistindo tivessem se frustrado, né? E abandonado a trajetória e tivessem deixado de desfrutar de tudo que o senhor desfrutou. Exato. Com relação à escola bíblica dominical. Exato. O Kleber aqui, ele fez uma pergunta voltada para o que nós falamos agora há pouco sobre como os líderes ministerial têm visto a política no tempo de hoje, né? Nós falamos, irmão Kleber, agora há pouco, né? Que nós, repetindo as palavras do pastor, não vivenciamos os extremos, né? A gente vê com muito equilíbrio até onde é bom e até onde isso é prejudicial. E o João Vieira, ele comentou aqui também, né? Dizendo o seguinte: existe alguma maneira para influenciar nossos jovens à prática da escola bíblica? Porque acho uma dificuldade nos dias de hoje. Sim, Diácono João Vieira tem toda a razão dessa dificuldade, né, que ele enumera aí, né? Dado a muitas coisas, né? A gente podia enumerar aqui muitas coisas. Por exemplo, o mundo moderno que estamos vivendo hoje, das redes sociais, o jovem hoje, preciso dizer isso, né? Por exemplo, ele às vezes vai dormir muito tarde, ele vai dormir muito tarde e não tem... sábado, então, nem se fala. No sábado nem se fala, né? E eu já ia citar mesmo exatamente o sábado, né? E aí não acorda para... eu ouvi vários jovens dizendo, não é... É claro que isso não é desculpa, não é justificativa, mas eu entendo que essa dificuldade, ela se dá exatamente por conta do estímulo, né? Acho que a gente precisa trabalhar mais esse estímulo. Tanto o pastor, não pode ser só o presidente de mocidade, não pode ser só a mãe. É um conjunto, Diácono Cláudio, certo? É um conjunto de forças que tem que se dar as mãos para formar uma grande escola, né? Para termos uma grande escola nas nossas igrejas nesse presente momento, né? E se isso não for feito, a gente vai ter essa dificuldade ainda. Aí alguém diz, mas cadê? A gente quer uma fórmula, né? Não existe essa fórmula, né? O método perfeito. O método perfeito. Cadê? Me mostra aí, manda no meu WhatsApp. Manda no privado aí. No privado, né? Manda na descrição. Não tem isso, não tem investimento. Né? É investimento. Cada professor vai ter que orar a Deus e ter uma estratégia. Isso, né? Que o pastor está dizendo, irmãos, é algo que precisa voltar a acontecer. Olha, por trás de uma aula de escola bíblica dominical, precisa ter noites de meditação. Dedicação.
joelhos dobrados. O professor, mais do que dar uma aula, uma boa aula, ele precisa ser um professor que ora pela vida dos seus alunos, né? Que busca nesses alunos não só pessoas que estejam ali lhe escutando, mas alguém que vai sair dali para contar esse testemunho que o senhor ouviu lá na frente, né? Quem sabe nas suas orações era isso que o senhor colocava diante de Deus, né? Que não queria só ser um superintendente. Eu tenho certeza que o senhor não queria só ser um superintendente da escola. O senhor queria influenciar pessoas, queria mudar a vida de pessoas por meio dessa escola. E isso fez toda a diferença, né? Eu queria até aproveitar a fala do pastor. Eu fiz um post esses dias agora, irmãos, relacionado a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, pastor, um tempo que nós nos obrigamos a nos adaptar com isso aqui. Com as câmeras, com a internet, coisa que para nós, eu particularmente, por mais que hoje goste da internet, mas já tive dificuldade com ela porque eu não via a internet como algo bom para a igreja. Infelizmente já pensei assim, hoje eu penso completamente diferente. E eu escrevi esses dias algo relacionado a isso. Porque esse tempo, pastor, ele nos leva a criar uma vida que nós não tínhamos com a internet, mas também nos leva a alguns perigos que a internet nos impõe, né? E aqui eu queria deixar o meu alerta, né? E o pastor puder acrescentar, acrescente nisso. Nós não podemos ter uma vida espiritual só de internet, né? Porque por intermédio de uma live dessa, eu não consigo, diante de Deus, vivenciar uma espiritualidade sadia, uma intimidade com Deus. E tem pessoas, pastor, que infelizmente têm abusado desse momento apenas para utilizar a internet como um veículo a se mostrar conhecimento, a demonstrar espiritualidade. Nós estamos vendo aí os espetáculos, infelizmente, que muitos líderes estão fazendo com o nome das igrejas. E eu queria que o senhor nos falasse os riscos que nós lutamos pela internet sadia, né? Pelo lado saudável da internet. Eu queria lhe pedir que falasse ao nosso público sobre os riscos. Talvez alguém que nos assiste ainda não entendeu até que ponto a internet deve ser útil para as nossas vidas e os perigos que nós estamos correndo em amanhã nos tornarmos pessoas apenas religiosas por meio das redes sociais, esquecendo o convívio e a comunhão que a igreja nos oferece no dia a dia. Assim como você, Cláudio, eu também tinha as minhas reservas nas redes sociais, né? Então, acho que até um pouco mais, né? E a gente está se adaptando a isso, e precisamos fazer isso de uma forma positiva, sem um chamado lixo, né? Se fala muito que a internet tem um lixo, né? Um lixo. Em se tratando do meio evangélico, eu acredito que a gente está vendo muita coisa aí fora dos padrões bíblicos. Que amanhã vai nos trazer prejuízo. Que amanhã vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer males, né, e não benefícios. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, né? Eu queria estar falando aqui de outra coisa. Eu queria estar dizendo que não, que está tudo certo, era perfeito, né? Tudo perfeito, está edificando muitas vidas, mas infelizmente não. Né? Agora, por quê? Porque falta base, né? Falta base espiritual, bíblica. Equilíbrio, né? Equilíbrio para isso, essa comunhão com Deus, oração, falta Bíblia, né? Falta Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia, né? Pergunte quantas vezes ela leu a Bíblia toda. Não é que isso vá credenciar uma pessoa a ser melhor do que a outra quando leu toda, não. Mas vai trazer para ela, vai deixá-la forte, né, contra a heresia. E nós estamos, vale salientar, nas redes sociais, sabe, nós estamos aí com muitas heresias. Muita coisa mesclada, né? Coisas dizendo assim, falando de uma vitória que não é vitória. É um oba-oba, assim, exacerbado nas redes sociais. Parece que é mais uma busca desenfreada pelo status, né? Pelos likes. Pelos likes, né? Parece que o like ele tem motivado as pessoas e não o expandir da palavra. Nós temos aqui, pastor, a Marilene, né, esposa do nosso querido irmão diácono Lúcio Leal, que era para estar ocupando aqui uma terceira cadeira, mas por questões de trabalho está trabalhando, né, e não pôde estar com a gente aqui, mas
é peça-chave aqui nos nossos diálogos sempre, né? E pessoa muito especial, está aí trabalhando. Deus abençoe, irmão Lúcio Leal, pela sua vida. E a esposa do diácono Lúcio Leal tem colocado aqui, pastor, sobre a sua opinião a respeito de uma igreja colocar um dia de evangelismo exatamente na manhã da escola bíblica dominical. Quais são os prejuízos que isso pode... Eu acredito que essas agendas assim atropeladas, elas são prejudiciais. Elas são prejudiciais. A evangelização é a tarefa, talvez, máxima da igreja, né? Eu já ouvi alguém... Importante e necessário, importante e necessário. Tinha um irmão eu conheci um irmão, sabe, que ele dizia assim para mim: pastor, não é mais necessário estarmos no domingo de manhã numa escola. Ele dizia para mim, né? E aí eu sentei com aquele irmão e disse: irmão, me diga por que você acha assim. Porque nós já somos ensinados. Quantos anos? Eu estou há 20 anos na igreja, então não há porquê agora eu estar sentado. Eu preciso, no domingo de manhã, sair nas praças pregando. Então ele dizia isso para mim, né? Eu disse: e por que você não sai em um outro horário? Qual é o problema do outro horário? Existe algum problema no outro horário? Não, é porque domingo, então, assim, sai à tarde. Depois da escola. Depois da escola, então antes da escola. Aí ele ficava gaguejando ali, não trazia aquele pensamento a uma ação conclusiva, né? E aí eu digo que a evangelização ela é fundamental, importante, imprescindível realmente, como você disse, nas nossas igrejas, mas nós temos tantos horários ou outros horários também que podem acrescer isso, e a escola é um horário que se reserva, alguns domingo de manhã, outros à tarde, outros tem igrejas que fazem no interior, por exemplo, tem igrejas que fazem na quarta-feira, enfim, tem que reservar, tem que ter. Verdade. O meu pai aqui, né, que está comentando também aqui, meu pai foi convertido aí já na fase adulta, né, ao evangelho, está aqui na sede, né, e seria bom nesses dias de isolamento termos não só um dia de ensino, mas que fosse a semana toda, como seria bom, né? Nós temos aqui também o pastor o Roberto Silva, né, o pastor José Roberto aqui, é o pastor Roberto Silva. E ele coloca a seguinte questão, pastor: qual a metodologia adequada para a escola bíblica no século XXI? Sim. Se existe uma metodologia... Eu acredito que não há uma fórmula pronta, não há, sabe, pastor Roberto Silva, eu acredito que não há aqui, né, essa metodologia. Nós temos a nossa forma, né? Funciona. Critica, né? Mas eu acredito que funciona. Outras denominações têm as suas fórmulas, né? Que eu respeito e também funciona lá. E a nossa forma funciona. Talvez outras fórmulas não funcionem aqui e a daqui não funcione. Respeitar essas questões chamado ethos, né? A cultura de cada igreja para formar aí uma escola forte. Eu entendo que nós do ethos, da cultura da igreja. Por exemplo, eu passei por 4 igrejas, a 4ª igreja Largo dos Santos, e eu posso lhe dizer com toda certeza que cada igreja tem uma característica. Sua metodologia. Metodologia, né? Dentro da escola dominical. Cada uma, todas elas têm uma diferença ali, uma coisa que vai funcionar lá e não vai funcionar aqui. Entende? E vale salientar, né, pastor, que uma das coisas que é desafiador para os superintendentes, né, para os professores da escola dominical nesse século, é estar informado do que está acontecendo, né? Eu acho que nós não podemos cair mais naquele erro, pastor, de nos enquadrar apenas naquele negócio. É igual o que eu sempre gosto de falar a respeito das nossas campanhas, né? Eu acho que nós precisamos entender o que é que está acontecendo, como é que as pessoas estão vivendo. O nosso irmão aqui, o diácono João Vieira, comentou a respeito da juventude. Eu acho que hoje não se alcança uma juventude na escola dominical se a gente não entender, né, sem mudar os padrões, né, aquilo que nós estamos estudando, inclusive, na lição de número 8, o fundamento
dos apóstolos, né? Aquilo que nós recebemos dos profetas, não pode ser mudado, né? A gente não pode lançar um fundamento em cima daquele que já foi posto. Isso é uma verdade que não dá para ser alterada. Sim. Mas nós precisamos entender como alcançar esse público, né? Como é que nós devemos nos mobilizar para melhorar talvez a nossa didática, né? Talvez a nossa forma de atrair essas pessoas para a escola, para que não aconteça aquilo que o senhor deixou bem claro no começo, para que uma escola sem investimento, né, muito, como é que eu posso dizer, muito fechada ali, muito engessada. Na sua tradição. Né? Eu vi isso aqui, deixa eu lembrar quando, em alguns trabalhos que foram feitos, né, onde a gente trabalhou com a própria juventude, o pastor Zeno trabalhou essa ideia do perigo desse engessamento, né? De você fazer com que algumas coisas muito engessadas prejudiquem esse convívio com essas pessoas, né? A gente deve se preocupar também com isso. O Francisco Elândio aqui, né? Está colocando o seguinte: pastor, eu queria saber sua opinião, qual a ação da igreja pós-moderna no resgate das vidas. Tem muitas pessoas se afastando, né? O Elândio mesmo. Queria saber a sua opinião sobre qual a ação da igreja pós-moderna no resgate das vidas, pois muitas pessoas têm se afastado. Eu vou unir aqui ao que o Elândio colocou aqui, a nossa ideia de escola dominical, porque a escola dominical nunca deixou de ser aquele ambiente que ampara o cristão que está chegando, que norteia ali a vida dele como um todo. E quando o senhor responder aí essa questão do Elândio aí, sobre o trabalhar da igreja na vida dessas pessoas, queria que o senhor falasse isso na perspectiva da escola dominical. Até que ponto a escola bíblica pode influenciar na vida dessas pessoas ou evitar, né? Eu tenho visto algumas coisas que têm chamado minha atenção, pastor, superintendentes que estão ali observando a ausência do aluno, não veio, notou, ligou, fundamental. Quis saber como é que está. Ele está com 2 escolas que não vêm, será que ele se afastou? Alguém vai visitar, né? Queria que o senhor falasse sobre a importância disso nesses dias aí para melhorar a nosso trabalho. Exato, e quando você falou, Diácono Cláudio, da questão da igreja, ela não pode se engessar, né? Não pode agora colocar ali, tem que ser assim, porque era há 30 anos, então hoje tem que ser assim. Não, eu acredito que não seja assim. E essa questão levantada sobre essa dificuldade que nós temos, como nós após isso, após pandemia, porque isso um dia vai acabar, né? E aí como trazer, como motivar, como ter... Vale lembrar que nossos pastores, líderes, você que nos assiste, que é líder, pastor, né? Você que tem uma função na igreja, como essas pessoas estão se posicionando, né? Como essas pessoas estão pensando depois da pandemia, como é que vai ser, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? A gente vai precisar pensar nisso. A gente vai precisar trabalhar isso, né? O pastor José tratou uma palavra na quarta-feira, nessa live no Instagram, sobre o retorno, né? E eu confesso que me veio muitas, dentro do contexto de Neemias, a questão do retorno. E aí isso precisa ser trabalhado nesse retorno, né? Os nossos jovens, como foi colocado, nós, pastores, líderes e professores de escola dominical, vamos precisar ver como é que a gente vai tê-los de volta, ou então melhorar esse público, porque a gente, vale dizer que o número talvez fosse pouco, e é pouco. O número é pouco, a gente tem um decréscimo violento na escola dominical em todas as igrejas. Inclusive, faz parte do nosso ponto aqui, eu queria que o senhor até aproveitasse, pastor, né? Sobre o que é que, na sua convicção, o que tem acontecido para essa queda tão grande de pessoas na escola dominical? Essa queda, há algumas questões a serem discutidas, mas eu atribuo essa queda principalmente
ao estímulo, né? Nós já falamos aqui a questão das pessoas estarem espiritualmente às vezes vazias. Isso, a pessoa vazia espiritualmente, ela não vai a canto nenhum. Aos nossos líderes, pastor, qual o risco do professor vazio de Deus, colocado ali talvez por consideração e não pelo chamado? As pessoas que têm influência, não vou nem dizer só na escola bíblica dominical, que é o nosso assunto, mas nas áreas da igreja. Qual os riscos dessas pessoas não estarem sadias diante de Deus para exercerem funções tão importantes? E se não tiver sadios, bem espiritualmente, Tim Keller, né, Timothy Keller, um escritor que eu quero recomendar, ele vai falar muito sobre isso, né? Nós temos aqui, né? Esse livro é muito importante, especial, Gálatas para você. Gálatas para você, Timothy Keller, viu? Timothy Keller. E eu estava ouvindo, ele tem um livro que ele vai falar sobre essa questão do líder, exatamente nessa pergunta, do líder cheio de Deus, cheio dessa espiritualidade, certo? Espiritualidade. Então, a questão, ela é muito difícil. Ou ele se enche de Deus, de uma forma coerente, bíblica, ou então ele vai ficar falando, ele vai estimular, ele vai falar, mas nada vai acontecer. A questão está exatamente nisso, ok? Entendi. Não apareceu aqui os últimos comentários, eu queria perguntar aí, irmão Evandro. Não apareceu, né? Não está aparecendo para vocês aí. Então parou aqui no pastor Roberto. Então nós queríamos aqui partir para os dois últimos pontos, para que a gente se encaminhe aqui ao final. Eu queria que o senhor nos falasse, pastor, um pouquinho mais a respeito da influência, né, da escola bíblica dominical na vida de grandes homens de Deus que o senhor conheça pessoalmente, e como outros aí que a gente conhece apenas por livros, né, e que o senhor conheça a história, e na vida das pessoas que estão nos assistindo. Pronto. A escola dominical, ela fez muitos homens de Deus e faz, certo? Grandes pastores hoje que eu conheço em Fortaleza, eles amaram e amam a escola. Alguns já nos deixaram, amaram a escola dominical. Às vezes homens simples, mas homens fiéis ao ensino, né? Eu podia citar aqui um pastor, que ele foi superintendente muitos anos, depois ele foi ser pastor José Maria da Silva, pastoreou Cidade Oeste durante muitos anos. Hoje ele não está mais, né, a idade, mas na sua simplicidade, Diácono Cláudio, ele influenciou a muita gente. Embora às vezes as dificuldades da época fazia com que não tivéssemos, por exemplo, os recursos que nós temos hoje, né? Esse momento aqui, esse bate-papo aqui, né? E aí a gente acaba que, às vezes, não tendo, mas na sua simplicidade influenciou a tantos, tá certo? Então eu cito ele e outros mais. E Hikes, o inglês que influenciou toda uma Inglaterra e toda a Europa, com uma visão de reino, né? Com uma visão de reino. Isso é especial. Amém. Nós estamos se encaminhando, meus irmãos, para o final, né, do nosso bate-papo. E não podia ser diferente, pastor Israel, sempre com muita coisa maravilhosa, né? Poderíamos passar aqui a noite inteira falando a respeito de muita coisa boa e sadia aí para a escola. Mas para você que nos assiste, eu queria que o pastor Israel concluísse nosso bate-papo nessa noite, deixando aí uma palavra de motivação aos ouvintes aí da Escola Bíblica Semanal, bem como os da Escola Bíblica Dominical Presencial que acontece nas igrejas. Quero salientar, irmãos, que o nosso trabalho de Escola Bíblica Semanal não anula a Escola Bíblica Semanal, pelo contrário, tá certo? Quando a Escola Bíblica voltar, nós vamos continuar
continuar fazendo o trabalho, mas priorizando a escola bíblica presencial. É boa, é útil, mas não pode ser o todo, né? Você precisa estar no domingo pela manhã, você precisa acordar, ir para a escola. Por isso que depois da pandemia a gente vai dar mais uma síntese, né? E não o todo, para que deixe de ir para a igreja, né? Que é aonde ela vai crescer espiritualmente, é onde ela vai desenvolver o ministério. O nosso intuito é levar a palavra, nosso intuito principal. Então, deixar a essas pessoas e motivar-se aos nossos irmãos para que quando tudo voltar eles possam estar nas suas igrejas, cultuando através da escola bíblica dominical, participando, queimando esse desejo em crescer como superintendentes, professores. Você que nos assiste, guarde isso no seu coração. Você pode sim, tem capacidade de ser um professor, um superintendente, um aluno eficaz, né? Alguém que não está preocupado em agradar simplesmente as pessoas, mas alguém que ama de fato a escola bíblica dominical. Eu queria que o pastor se dirigisse ao nosso público aí, deixando essa palavra de motivação. Pronto. Aos nossos irmãos aí da escola bíblica semanal e aos demais que estão nos assistindo, eu depois vamos compartilhar. A nossa palavra final, né, nesse estímulo é que você seja um aluno da escola bíblica. Seja um aluno. Se você deixou de ser, esse momento que nós estamos passando, repense e seja um aluno da escola bíblica. E nessa questão de hoje estarmos aqui online, vai ficar um legado, eu diria. Eu acredito que a gente pode pensar nas pré-aulas. Você falou muito bem aqui da síntese da lição, para que possamos investir na presença do aluno na igreja. A gente não pode deixar isso... Não pode, em hipótese alguma, né? Uma pessoa me disse, né? Mas a gente está alcançando mais pessoas de forma online do que às vezes presencial. Sim, nós estamos num mundo tecnológico que tem esse poder. Para isso, foi que nós criamos um grupo no WhatsApp exatamente para isso, para que as pessoas recebam os conteúdos, mas não deixem de participar da escola presencial. Precisa amar, precisa caminhar para a casa de Deus, criar esse hábito para estar aqui, discutir de uma forma muito especial. Então, eu diria que é necessário o retorno à escola bíblica. E eu digo o retorno não é só porque estamos nesse isolamento social. O retorno, havia um isolamento antes. Havia um isolamento, eu preciso dizer, havia um isolamento antes na escola bíblica dominical em todo o Brasil. Posso dizer que em todo o Brasil. Mas a gente tem capacidade para retomar isso. Depende de quem? É claro, o Espírito Santo, a obra de Deus, a oração, mas o investimento. A qualificação do professor. O investimento estrutural também. Não é fundamental, primordial. Mas precisa para que tenhamos uma escola forte, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que esteve conosco até esse momento, muito obrigado pela sua presença. Nós estivemos aqui no nosso primeiro bate-papo da Escola Bíblica Semanal com o pastor Israel Eloy. E o pastor é bem vivido, né, nesse contexto, né, como nós dissemos no começo, nasceu na escola, cresceu na escola, tem muito a acrescentar para a nossa vida espiritual. Também faz parte do currículo do pastor hoje, né, o trabalho com algumas igrejas. O pastor já vai passando pela 4ª igreja, né, na direção da 4ª igreja. Eu coloquei até aqui Porto Alegre, Henrique Jorge, Vila Nova 1, Cidade 2000 e agora Largo dos Santos. Né? E isso é maravilhoso. O pastor já passou por 4 setores, né? 4 setores. Tem liderado 4 setores, para a glória de Deus, tem estado no nosso setor. Eu, como líder do setor 25, posso dizer que tenho a honra de ter o pastor como nosso líder setorial, né? Como pastor setorial aí, que quando os negócios precisam se desenvolver um pouquinho mais, tem que recorrer aí. E graças a Deus nós temos visto um resultado muito bom, né? A igreja de Largo do Santo tem recebido, graças a Deus por tudo isso. E eu tenho certeza que não foi à toa, né? Não foi à toa que nós estivemos aqui.
e nem que o pastor Israel chegou até aqui. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, pastor. Muito obrigado de antemão pela disponibilidade. Nós queremos agradecer a todos aqueles que têm nos motivado a continuar. Recentemente, o pastor Douglas Batista, né, nos deu uma palavra, né, muito especial de motivação. Foi algo que alegrou demais o nosso coração. Falando a respeito desse trabalho, pastor Sérgio, que sempre tem divulgado os links aí no grupo, né? Nossos irmãos aqui, Evandro, Ronaldo, nosso diácono Lúcio Leal, que está ali no trabalho, mas também está aí no compartilhamento. Você que nos assiste, né? Muito obrigado pela sua presença. Tudo isso é para o avanço da palavra de Deus. Então, pastor, que Deus mais uma vez lhe abençoe, que esse tempo que vai vir seja um tempo de restauração espiritual, né? De transformação para as nossas vidas. Sim, verdade, Amém? É verdade. Eu aguardo também isso, nós aguardamos. E vai ser muito especial. O pastor Douglas Batista é um homem de Deus, tive o prazer de ouvi-lo pessoalmente. O pastor Sérgio também, que é o nosso coordenador geral. Nosso coordenador. Um amigo, um abraço para ele, a irmã Rejane, sua esposa, estão à frente dessa acolhedora, né? Ele está tratando esse desafio, tema, né? De acolher, né? Esse tema estamos tratando de acolher, né? Isso aqui é acolhimento. Isso aqui realmente não é fácil, por mais, às vezes, singelo que seja, e demanda um trabalho, né? Mas parabéns a todos, parabéns à coordenação da escola semanal, Diácono Cláudio, toda a equipe aqui, Evandro, Ronaldo, Lúcio Leal e outros mais que participam. Parabéns, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós queremos fazer uma oração pela vida de todos os nossos irmãos que estiveram conosco até esse momento. E nós não vamos perder a tradição não, certo? Eu vou fazer uma oração. O pastor vai nos despedir com uma bênção apostólica aí para que você seja mais uma vez abençoado. Mais uma vez, obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, Pai. Senhor amado, Deus querido, nós queremos Senhor, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. E te agradecer, meu Deus, por tudo que nos foi acrescentado, Senhor, na noite desse dia, para a formação do nosso caráter, para a formação do caráter de pessoas que podem crescer saudáveis na obra de Deus e que podem ser uma bênção na vida de outras pessoas. Talvez alguém está nos assistindo, Senhor, escutou o testemunho do pastor Israel Eloy sobre a sua perseverança, sobre o seu amor à escola dominical, mas por algum motivo, essa pessoa que está em casa tem estado desanimado quanto àquilo que sofreu, quanto àquilo que viveu, mas nós queremos buscar ao Senhor, meu Deus, Pai, por uma unção de reavivamento no coração dessa pessoa, um desejo, meu Deus, queimando nesse coração, isso, por voltar, Senhor, a estudar na escola dominical, por formar líderes, por crescer na escola, por ajudar a liderança, por desenvolver talentos, desenvolver ministérios, por ajudar no desenvolvimento da igreja. Deus, muito obrigado pela vida de todos aqueles que nos acompanharam, dá graça, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que quando tudo isso passar, conforme o tempo que o Senhor destinar para que tudo isso acabe, a igreja possa ser restaurada e possa voltar em comunhão, vivendo a essência do Evangelho, o princípio daquilo que temos estudado na lição 8, a doutrina dos apóstolos, Senhor. Senhor da glória, tudo aquilo que recebemos de Ti por meio daqueles homens. Não estamos apoiados nos apóstolos, Senhor, mas na doutrina que eles receberam de Ti. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, o nosso público, aqueles que têm nos ajudado, Senhor, a levar a palavra de Deus. Dá graça, Senhor, ao pastor Israel para conduzir esse povo, para conduzir essa igreja, para conduzir esse setor, Senhor. E assim abençoa Teu Filho poderosamente. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção final, Diácono Cláudio, quero abraçar a igreja em Largo dos Santos, todos os nossos amados e queridos irmãos e irmãs. Online, em peso, né, os irmãos? Eu tenho uma alegria, essa igreja muito abençoada, eu quero abraçar aqui no nome de Jesus.
Que Deus continue abençoando. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Você em sua casa diz amém. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.